Gente, boa noite. Só um minutinho aqui. Bom, então, no nosso último encontro, a gente estava fazendo a discussão das propriedades. Me confirma se a gente concluiu isso, ou se ainda ficou propriedades para a gente discutir ainda. Se eu não me engano, eu acho que a última propriedade que a gente discutiu, eu acho, foi a propriedade PM5, que foi uma propriedade, de certa forma, grande, né? Porque é o produto de 3 matrizes e a gente pegou, nós fizemos os respectivos produtos e a gente pegou o primeiro elemento da linha e coluna de cada matriz, né? A gente verificou que eles eram idênticos e, por analogia, né, pela estrutura desses elementos, todos os outros só iam ter modificações respectivas. Então, exatamente. Então, eu acho que a gente vai agora para a propriedade PM6, né, e, por fim, a PM7, que a PM7 é trivial, né? Esse zero aí é uma matriz, tá? Ou seja, uma matriz A vezes a matriz nula dá a matriz nula. Ok. Então, vamos para PM6, né, que é justamente essa daqui. Ok. Então, vamos à demonstração aqui da PM6. PM6 diz o seguinte: se eu tenho produto das matrizes de A com B, isso aqui equivale a B transposta vezes A transposta, né? Ou seja, tem uma troca aqui. Se eu for fazer a transposição inicialmente, né? Se eu for distribuir aqui a transposição, né, tem que ter uma mudança de ordem. A ideia, tem uma ideia simples aí por trás, né? Que é isso mesmo. Tem uma ideia simples por trás, que é, eu vou, né, fazer essa discussão agora. Então, imagine o seguinte, eu tenho A, né, não vou nem definir algum tipo de estrutura ainda para A. Eu vou fazer a discussão em cima das ordens. Então, por exemplo, eu suponho que o A é M por N e o B é N por P, né? Lembrando que esses dois números têm que ser idênticos, né, para existir aqui o produto, né? E, mais uma vez, pela analogia que a gente está fazendo, tanto para A como para B, né, dessas matrizes, então a gente tem feito da seguinte maneira, né? A gente tem considerado o conjunto A como sendo um conjunto formado por M linhas,
Então, a gente tem escrito simplesmente assim, né? A1 como sendo a primeira linha, A2 como sendo a segunda linha, até o meu AM, que é a mésima linha. E eles estão sendo considerados como vetores, né? A gente tem tratado eles como vetores. E isso significa que esse N é a quantidade de coordenadas de cada vetorzinho desse. Né? E para ter produto com a nossa matriz B, na verdade esse produto aqui, indiretamente, é a combinação, né, de todos os produtos possíveis, de todos os vetores de A com todos os vetores de B. Né? A gente pode dar essa interpretação, que é o que a gente vem fazendo. E o produto a gente sabe que é linha vezes coluna, né? Ou seja, o vetor é a linha e aqui em B o vetor é a coluna. E como aqui, no caso eu vou ter B1, a primeira coluna de B, né? B2, a segunda coluna de B, e isso vai até BP, né? Que é a pésima coluna de B. Bom, cada coluna dessa, as linhas do nosso contexto, né, nesse contexto que a gente está fazendo por analogia, ele vai me indicar a quantidade de coordenadas de cada vetor desse. Né? Então, só enfatizando a razão dos N's, né? No caso, as colunas de A, que representam a quantidade de coordenadas de cada vetor de A, e as linhas de B, que representam a quantidade de coordenadas dos vetores de B. Né? Então, por essa razão que esses dois números têm que ser idênticos, e nós vamos ter M vezes P, né, produtos, né, onde eles serão dispostos de forma matricial também. Tá? Então, se a gente for transpor essas matrizes, a transposta do A vai ter a ordem inversa, né? N vezes M, e a transposta do B também vai ter a ordem inversa, vai ser P por N, que aqui a gente está transformando, quando a gente transpõe, a gente está transformando as colunas em linhas, e aqui as linhas em colunas, né? Por isso que tem essa inversão aqui. Porque agora, para a matriz transposta, eu vou chamar assim, tá? Esses vetores que eram colunas vão passar a ser linhas. Então, eu vou chamar B asterisco, tá? Para indicar que ele era coluna e agora é linha. Da mesma forma, o A, né? Que era tudo linha aqui, aí vai se transformar tudo em coluna. Né? Então, vou botar aqui da mesma maneira o asterisco. Né? Então, como B virou linha, né, então B tem que vir primeiro, né, que é sempre linha por coluna. Né? Por isso, é uma razão bem trivial assim, para a gente enxergar o porquê da inversão. Todo mundo visualiza isso que eu acabei de falar? O fato de a gente sempre faz produto linha por coluna, e a partir do momento que a gente transpõe as matrizes, isso se inverte. Né? Bom, então seria uma razão suficiente para, quer dizer, a justificativa já está dada. Né? Agora vamos só formalizar isso. Né? Então, vamos só escrever a ideia, né, da justificativa. Então, o nosso A vezes B vai ser essa matriz aqui, né, que é composta dos produtos de A com B, né, no caso, a primeira linha de A com a primeira linha de B, né, vai compor o primeiro elemento dessa primeira linha da matriz produto. Isso aqui vai vir até o A1,
PP, né? Isso aqui seria, né, considerando um novo vetor, né, essa linha aqui, então aqui seria a primeira coordenada, e, quer dizer, o próximo produto, a segunda coordenada até essa. E isso vai seguir até o último elemento aqui desse, o último vetor de A, com todos os vetores de B. Né? Então, ok. Então, a partir do momento que a gente transpõe isso aqui, no caso, vai ser a transposta, né? Isso aqui vai dar o seguinte. A1 vezes P1 Tá, então, quando a gente transpõe, né, essa linha se transforma em coluna e assim sucessivamente. Né? A segunda linha vai se transformar em segunda coluna, até essa última linha que se transforma nessa última coluna. E aí a estruturação se inverteu. Né? Aqui, no caso, só para ficar mais visível, né, para a gente, se eu tenho dois vetores AB, a gente sabe que o produto escalar é idêntico se eu fizer BA. Né? Comutativo para vetores, né, o produto. Então, significa que se eu troco aqui as ordens, né, como vale a propriedade comutativa elemento a elemento, né, não para matrizes, então aqui vai ficar dessa maneira. Né, outra maneira equivalente de a gente enxergar essa mesma coisa. Seria B1 escalar A1, ok. Agora, se vamos só comparar a primeira estrutura que nós fizemos o produto e essa estrutura. Isso. Para vetores funciona, para matrizes não. A razão, a gente já discutiu a razão disso, mas é porque a troca de ordem pode implicar, falando do contexto de linhas como sendo vetores ou colunas, né, pode ser que os vetores na troca tenham quantidade de coordenadas distintas. Isso. Aí isso significa que não pode ter produto. Né? Ok. Mas entre vetores sim, né? Porque A e B tem que ter a mesma quantidade de coordenadas. Se eu inverto o produto, eles vão permanecer com a mesma quantidade de coordenadas. Né? Inclusive a expressão geradora disso aqui, né, já também me garante a comutatividade, que aqui é o tamanho de A vezes tamanho de B. Né? Então, aí existe a comutatividade numérica, né, vezes o cosseno do ângulo. Quer dizer, aqui eu posso trocar de ordem. Né? E se eu troco de ordem o B com A, significa, né, ao pé da letra, a troca do produto escalar, né, da ordem só. Ok, então aqui eu posso fazer essa troca. Né? Cada troca dessa equivale a essa troca aqui que eu destaquei aqui. Seria essa equivalência aqui, cada um desses. Ok. Agora, vamos observar a estrutura inicial que a gente fez aqui quando fez o produto de A com B, né?
A primeira linha da matriz A multiplicou todas as colunas de B. Né? Então, aqui é a primeira linha vezes a primeira coluna, aqui do lado vai ser a primeira linha de A vezes a segunda coluna de B, isso vai seguir até a última, né? A primeira linha de A com a última coluna de B. Se a gente for olhar essa estrutura aqui dessa primeira linha, é idêntico, porém inverso. Inverso em relação aos elementos. Por quê? Porque aqui o A1 é a linha fixa, né? Ela multiplica todos aqui. E aqui é o B1. O B1 que está fixo, né? Está multiplicando aí todas as linhas de A. Mas a gente sabe que produto de matrizes é linha por coluna. Então, aqui está coluna vezes todas as linhas. Mas se está coluna vezes todas as linhas, então, na verdade, a gente precisa, né? Porque pela estruturação, né? Esse B1 ele vai ter que passar a ser linha. Né? Porque o produto de matriz é definido como linha vezes coluna. Então, na verdade, esse produto aqui que a gente está, que vocês estão vendo, ele nada mais é do que isso daqui. Isso aqui seria a primeira coluna de B, sendo que vai ser escrito como linha, então eu vou escrever o asterisco para indicar isso. Aí, na sequência, vai vir a segunda coluna de B, que a gente vai escrever como linha, por causa da estruturação matricial, até a última coluna que a gente vai escrever como linha. Então, de fato, essa é a matriz B transposta. Todo mundo visualiza o porquê que eu escrevi a minha matriz B dessa maneira. E, no caso, o nosso produto ficou assim, ó. Ficou a primeira coluna que tem que ser, obrigatoriamente a gente tem que escrever ela como linha, né, vezes todas as linhas de A, que a gente vai ter que escrever como colunas, né, então no caso aqui vai ficar assim, ó. Né, então, sei lá, quando eu fiz aqui a transposição, né, acabou tendo uma mudança, eu não estou escrevendo aqui, mas na verdade esse B1 aqui, né, ele passou a ser linha. Os Bs passaram a ser linha e os As passaram a ser colunas. Né? Ou seja, isso aqui é o nosso B transposta, né, vezes A transposta. Então, de fato, né, vale a nossa... Está aqui, né, o B transposta e o nosso A transposta. Está aí a ideia da propriedade, da demonstração da propriedade. Tranquilo essa propriedade? Tranquilo, né? Bom, a última propriedade, ela é trivial, né? Não tem muito mistério. A gente sabe que um vetor qualquer vezes um vetor nulo vai dar o vetor nulo. Se eu fizer isso para conjunto de vetores, né, vai dar todos os vetores nulos. Então, essa última eu não vou fazer porque é trivial demais, assim. Ao meu ver, não tem muito o que fazer. Né? Sei lá, eu posso escrever a matriz A como sendo as linhas de A, né? E a matriz nula como sendo colunas nulas, né? E, consequentemente, o nosso produto matricial, né, vai ser sempre vai ter essa estruturação, né? Baseado no que a gente já nessa última demonstração que a gente fez.
Bom, e por causa desse comentário que eu fiz, né, que na verdade isso é uma coisa que a gente já tem conhecimento, né? Então isso aqui vai dar todos os elementos nulos, né? Então isso vai dar uma matriz nula. É lógico que tem que obedecer às ordens aqui, né? Sei lá, se aqui é N por, sei lá, K, né? E aqui é K por S, né? Então essa matriz nula aqui vai ser N por S. Enfim. Não. No caso aqui o zero, no caso ele não é escalar. É, por que não é escalar, né? Porque aqui as propriedades foram agrupadas pelas operações respectivas, né? Então, no caso, o produto por escalar seria essa, né? Que é coincidentemente idêntico na equação, mas na verdade os elementos, né, têm outros dimensionamentos, né? Aqui eu coloquei, o zero é a matriz nula. Isso, exato. E é isso, tá? E com isso, essa primeira parte operacional, matricial, a gente encerra ela. Agora a gente vai começar essa discussão de sistema de equações lineares. Bom, essa ideia para sistema de equações lineares é um outro contexto para algo que a gente já viu. Então, eu vou fazer a leitura aqui da estruturação e eu vou fazer sempre as pontes, né? Da mesma maneira que um vetor a gente, desculpa, uma matriz, a gente deu um contexto vetorial para ela, aqui também a gente vai dar um contexto geométrico para esses objetos. Quer dizer, o contexto geométrico a gente já tem ideia, mas eu vou só, né, fazer a associação. Então, primeiro vamos considerar as sequências, quer dizer, vamos considerar sequências de coeficientes reais. Então, sei lá, eu tenho n mais 1 números reais aqui escritos, né, que é do A1 até AN mais o B, e aqui variáveis do x1 até xn. Tá? Então, a equação linear é uma expressão, né, que tem esse formato, né? Ou seja, é uma combinação dessas variáveis, né? E a combinação nada mais é do que isso, né? É a gente utilizar a soma e o produto das minhas variáveis ou dos meus objetos por números, né? Não necessariamente, sei lá, não necessariamente só de equações, né? Para combinar, tem muitas coisas que a gente pode combinar e isso dá um certo B. Né? Tá? Então, não sei se vocês recordam, mas essa equação aqui, ela é a mesma estrutura de equações de planos. A diferença é que a que está escrita aí no caso essa daqui que vocês estão vendo, ela possui dimensão n. E a equação que a gente viu do plano tinha dimensão 3. Inclusive a gente usava x, y, z. Mas poderia ser de forma equivalente x1, x2 e x3, simplesmente. Por que ele é considerado linear? Uma das razões é porque os expoentes das minhas variáveis são todos idênticos a 1. Essa é a primeira coisa, é a primeira observação que a gente tem. Todos os objetos que têm todas as variáveis idênticos a 1 entra no mundo linear, ou seja, ele é gerador de linhas ou de superfícies planas, né? Em dimensões 3 ou mais, né? Ou dimensões maiores. Então, na verdade, isso aqui configura um hiperplano, né? No caso, é um plano que está na enésima dimensão. Tá? E todas as propriedades que a gente viu, né, em relação à posição dos planos, vão valer aqui. Ou seja, se a gente olha a geometria das equações,
a gente pode ter uma ideia de solução. Porque o que é solução de um sistema? Assim, eu já estou dando essa introdução que eu estou fazendo em relação aos sistemas lineares, eu já estou me adiantando em algumas coisas. Né? Geometricamente, a solução de um sistema é procurar pontos de interseção entre os planos ou as retas. Né? Então, indiretamente, é isso que a gente faz quando resolve um sistema. O nosso foco aqui é resolver sistemas, né? Exibir algumas técnicas de resolução de sistemas, lembrando que essa visão geométrica, né, já nos dá uma informação a mais. Né? A gente não pega um sistema às cegas, né? A gente já tem uma vantagem nesse sentido. Ok, então essa é a ideia. Aí o que a gente chama de solução? Solução da equação linear é um conjunto de números, ou seja, é um vetor ou um ponto da dimensão que a gente está, no caso, essas que estão sendo apresentadas é uma da dimensão n. Isso aqui seria um ponto, né, que estaria no plano. Se a gente olhar o lado geométrico, é isso. O que é a solução de uma equação? São os pontos que estão no plano ou na reta. Né? E a ideia aritmética que tem por trás é simplesmente essa. É quando a gente substitui as minhas variáveis pelas respectivas coordenadas e quando a gente faz as contas dá o termo independente. Essa é a condição aritmética, né, para eu dizer geometricamente que o ponto está lá ou não. E a gente fala, né, a nível do sistema, quando a gente está nesse olhar, né, que se geometricamente o ponto está no plano, então, analiticamente, a gente diz que aquela sequência de números é uma solução da equação linear. Então, são duas informações em dois aspectos diferentes, mas, no fim das contas, eles são a mesma coisa. Tá? Ficou claro essas ideias até o momento de equações e solução de equação? Tranquilo, né? Bom, enfim. Aí, o que é um sistema de equações? Né? Tá. Então, a ideia da solução é o seguinte, né? Olhando pelo aspecto geométrico, né? Dado uma equação só, é quando um ponto está no plano. Né? Então, só exemplificando aqui. Por exemplo, se eu pego essa equação aqui, eu vou escrever na mesma estruturação lá desse último, né, que a gente está. Vamos supor, assim, vamos pegar uma coisa simples, né? Vamos supor que isso aqui é uma equação linear. E a gente sabe que é. A razão é porque aqui os coeficientes são todos idênticos a 1. Né? Então, essa é a razão da linearidade. Olhando pelo aspecto geométrico, isso aqui é a equação de plano. Só não está escrito como variáveis x, y, z. Mas obedecem a mesma estruturação. Então, no aspecto geométrico, quando é que eu tenho pontos que pertencem ao plano? São pontos tais que, quando eu substituo aqui nas coordenadas respectivamente, a conta dá 7. Então, por exemplo, se eu pego o ponto 1, 1 e 1, né? Se eu troco esse x por 1, o x2 por 1 e o x3 por 1, então aqui vai dar 2, 3 e 1. No caso é 2, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é 2. Né? Porque aqui, quando eu substituo, a soma aqui dá 5. Né? Mais 2 dá 7. Então, o que a gente diz geometricamente?
Eu respondo já a pergunta do Diego. Então, geometricamente, o ponto pertence ao plano. Quando a gente fala analiticamente em relação à solução, a gente diz que esse ponto aqui, ou seja, essa sequência aqui, é solução dessa equação linear. Né? Então, você diz duas coisas diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. Né? Então, sei lá, deixa eu só... Se eu disser assim, x1 igual a 1, x2 igual a 1 e x3 igual a 2, isso aqui é solução. Mas aí quando eu estou falando de sistema, se eu disser que esse ponto está no plano, aí eu estou falando da geometria. Mas é a mesma ideia. Tá? Só os contextos que são diferentes. Aí, beleza, esse plano aqui é dimensão 3, né? Ele é desenhável, a gente consegue definir, inclusive, pontos para dizer como é que ele se comporta no espaço. Isso, R3, né? Porque aqui é um R, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Então é R3 por isso. Bom, então, sei lá, uma maneira de definir aqui os pontos é definir algumas soluções. Né? Aqui já tem uma, mas eu vou definir soluções com zeros, porque aí eu tenho os pontos geometricamente sobre os eixos. Né? Então, por exemplo, se eu fizer o ponto 7,500, esse ponto está nesse plano também. Falando a nível de sistema, eu diria que isso aqui é uma solução da equação linear. Também é outra solução. Então, sei lá, isso aqui seria 3,5 aqui para x, 0,0. Então, esse ponto aqui faz parte desse plano. Outro ponto aqui seria esse, 0, 7 terços e 0. Né? Também seria outro ponto aqui. E o terceiro ponto, que faz parte aqui do plano, seria 0,07. Né? Aqui não foi proposital esse ponto, tá? Mas, né, enfim, está aqui o nosso personagem. Está aqui os pontos A, B e C, e a gente é capaz de esboçar o plano. Então, está aí o nosso plano. A nível do sistema, o que seria a solução? Né? Eu defini todos os pontos que estão aqui, nessa superfície. Todos os pontos que estão aqui, considerando isso aqui como equação linear, é solução da equação. Então, foi isso que eu disse. Aí, o Diego, né, responder a pergunta dele agora. Aí, se tiver mais de 3 coordenadas, se eu tenho uma equação linear com mais de 3 coordenadas, geometricamente é um plano que não dá para desenhar em 3D. Na verdade, a gente não tem condições de fazer o desenho dele, né, fazer a geometria dele. Quer dizer, ele obedece a todas as propriedades desse objeto, mas ele é de dimensão maior. Por isso que ele é chamado hiperplano. Né? Então, essas são as ideias, né? O analítico aqui do geométrico. Muito bem. Então, essa seria a ideia das equações. Né? O que elas significam nesse contexto e o que elas eram no contexto anterior. De nada. À vontade. Tá? Como assim? Estudos com...
está falando para representar, na verdade, assim, o que estuda, na verdade, são consequências dessas coisas. Por quê? Porque tudo que a gente faz, quer queira, quer não, cai em objetos que estão aqui nessas coisas que a gente estuda. Então, o que na verdade dá para fazer são cortes. Por exemplo, eu tenho esse plano, né, que aí já o estudo que existe é curvas de nível. Então, por exemplo, se eu passo um plano aqui, se eu pego sei lá, o que está de outra cor aqui, eu passo um plano aqui, né? Então, imagine aqui sei lá, uma espécie de vidraça aqui, né? Tô passando aqui, eu vou botar reto. Sei lá, algo desse tipo, né? Passei aqui um vidro. Então, sei lá, ele vai cortar aqui, ele vai cortar aqui meu plano nessa reta aqui, né, que está em verde, né, que vocês estão vendo aí em verde. Então, beleza, esse aqui o que está em verde é uma figura do R2, né, mas a gente está aqui na nossa estruturação, né, no R3. Então, o que a gente pode fazer é isso, né? Por exemplo, se eu tenho uma reta no R4, o que dá para a gente ver são cortes da reta, né? Ou do plano, desculpa, do hiperplano. E cada corte vai ser um plano. Isso tem, mas assim, o desenho em 4D não tem como. Muito bem. Então seria mais ou menos isso, né? Então, assim, por que, que a gente. Muitas coisas recaem aqui. Porque, por exemplo, quando a gente monta uma. É isso, vai vendo só os cortes, né? Não dá para ver a figura completa, mas assim, você não tem a visão geral. Porque, por exemplo, quando a gente faz estudos estatísticos, né, como é que a gente coleta dados? Né? Normalmente, essa coleta, né, se transforma em matrizes. Então, dependendo do que a gente quer, né, às vezes ela, quer dizer, às vezes não, sempre cai nesse tipo de análise, né, que a gente está vendo aqui agora. Então, é, por isso que a gente tem, sei lá, tudo que vocês possam imaginar, né, cai nisso aqui que a gente está vendo. Esse contexto de matriz é meio que universal, assim, ela serve para tudo que vocês puderem imaginar. Então, por exemplo, se a gente faz um estudo, né, o próprio cálculo mesmo, quando a gente vai se aprofundando, chega uma hora que o cálculo e essa parte de álgebra linear, que é o que a gente tá vendo, né, é álgebra de matrizes, elas se interceptam. Então, eu acho que eu comentei isso nas aulas de cálculo. Chega uma hora que a derivada não é mais um número, e sim uma matriz. Né? Mas aí a gente tem que conhecer as propriedades. Né? Mas, enfim, né? Essas são as razões de estudar essas coisas. Bom, então, indo aqui para a ideia dos sistemas, de equações lineares, então, é o conjunto de várias equações. Né? E é o que eu disse, a geometria disso é procurar a interseção delas. Né? E o sistema não, é procurar sequências de números que, ao substituir aqui nas equações, né, dê os respectivos termos independentes. Essas seriam as ideias, cada um no seu universo. Então, antes de continuar, deixa eu fazer a leitura aqui da pergunta do Pedro Vitor. Professor, uma função constante pode ser representada
por uma equação linear de duas variáveis coordenadas com expoente 1 e um plano é uma equação linear de três variáveis, se não fosse linear, seria uma superfície não plana. Na verdade, se eu pego essa equação simples aqui, x igual a 2, por exemplo, bom, isso aqui eu já posso representar como sendo plano. Tá? Como? Da seguinte maneira. Suponha que a gente está no R3. E eu estou dizendo que simplesmente que o x é igual a 2. Quando eu digo isso, simplesmente, eu estou dizendo indiretamente, eu estou falando desse conjunto aqui de pontos, né, do R3. Estou dizendo que x é 2, aqui eu não estou falando nada nem sobre o y, nem sobre o z. Então, na verdade, quando eu digo simplesmente isso, eu estou falando desses pontos aqui. Bom, e isso aqui nada mais é do que esse conjunto de pontos que eu vou apresentar para vocês. Então, quando x é 2, se eu não me engano, eu apresentei isso, eu comentei um pouco dessas coisas na minha primeira aula. Então, eu tenho aqui, ó, quando x é 2 e o y e z são quaisquer, então, na verdade, eu estou comentando, quer dizer, eu estou gerando esses pontos aqui, esses que vocês estão vendo aqui, né? Então, esse é o plano x igual a 2. Aí, se eu fosse escrever sei lá, né, como uma função, porque essa função aqui, né, na verdade, sei lá, esse conjunto de pontos aqui, a gente escreve assim, né, é o x, y, z, pertencentes ao R3, né, tal que x é 2, né, essa é outra maneira de escrever isso aqui. Agora, assim, indo agora mais para o lado da pergunta do Pedro, né, que ele pergunta se uma função constante pode ser representada por uma equação linear de duas variáveis, coordenadas com expoente 1. Na verdade, aí depende da interseção, tá? Na verdade, função constante, né? Essa aqui ela é como se fosse uma constante, né? Não é assim, essa questão de ser função aí depende, né? Se y e z eu considerar como sendo elementos do meu domínio, então essa função é constante. Aí, no caso, ela seria estruturada da seguinte maneira. Eu estou visualizando, mas assim, o que eu quero dizer com essa última coisa que eu falei é o seguinte, imagine que eu vou pegar f, mas é isso, eu vou chegar aí, tá? Eu vou pegar um AF do R2 em R, que vai fazer o seguinte, vai pegar os pontos YZ e levar no 2. Então, a minha função f de YZ é 2, né? E esse f de YZ, na verdade, é o meu x, que é esse x igual a 2 que eu escrevi aqui no início. Então, escrever uma função constante por uma equação linear de duas variáveis com expoente 1 não é possível. Né? Uma só dá, mas com duas não, porque com duas aí eu estou admitindo esse tipo de interseção. Por exemplo, se eu
considerar essa equação aqui. X mais y igual a 1, por exemplo. Aqui nesse contexto. Né? Geometricamente já não é mais esse tipo de estrutura. Geometricamente vai ser esse. Aqui eu estou falando tudo no R3, tá? Então, essa equação aqui seria equivalente a essa, né? E olhando para meu x e y aqui, na verdade, ela seria essa daqui. Sei lá, algo desse tipo. Então, a gente teria, no fim das contas, essa equação aqui em 3D seria essa. Vou apagar aqui. Seria isso aqui. Então, já não tem mais caráter de constante. Tá? Ela já teria interseção aqui em dois eixos. Se eu acrescentar uma terceira variável, né, no caso aqui eu desloquei esse plano para cá, né, aí teve interseção aqui em dois eixos. Se eu acrescentar mais uma variável, seria me deslocar o plano para cá, né, até encostar aqui no eixo Z. Sei lá, fazendo alguma analogia com algum dinamismo, alguma movimentação. Ah, no R2, não, né? Também não. No R2 teria que ser a equação para representar constantes, teria que ser com uma variável, né? E você coloca aqui na sua pergunta duas. Então, no R2, sei lá, pegando dois exemplos aqui, esse aqui, se a gente pegar x igual a 3, aqui eu não estou dizendo que é y, então, na verdade, seria todos esses pontos aqui. Né? Todos esses pontos que a coordenada x é 3 e y é qualquer. E se eu pego, sei lá, vamos pegar aqui essa reta aqui, que eu acabei de desenhar, vamos supor que aqui seja 2. Então, essa seria y igual a 2, né? Essa daqui. E essa daqui, x igual a 3. Então, as funções constantes que a gente conhece, elas podem ser representadas por equações de uma única variável, não duas. Isso. E a gente sabe que essa função que você acabou de botar, né, no caso do Pedro Vitor, ela não caracteriza mais a função constante. Essas daqui são, sei lá, essa daqui não é função, né? Mas essa aqui seria uma função constante. Essa aqui é função constante. E essa daqui não é função. Só se o y for meu domínio. Aí, ok? Então, essa função que o Pedro escreveu por último, y igual a x, ela é uma reta, né? Mas ela não é constante, né? De acordo com a pergunta que ele tinha feito pouco antes. Deixa eu só ver se tem mais outras perguntas. Isso, aí o plano ele é uma equação linear de três variáveis, correto? Se não fosse linear, seria uma superfície não plana. Mas aí, para eu ter essa superfície não plana, é, basta que o expoente das minhas variáveis fossem diferentes de 1. Tá? Aí quando entra ou exponencial, ou x ao quadrado, ou função seno, e mistura com essas coisas, aí já começa a aparecer superfícies, né? Não planas.
Mas é isso, eu não sei se eu respondi o que ele perguntou de fato, ou se tem alguma coisa ainda que, sei lá, eu preciso dizer. Tá tudo ok? A gente pode continuar a discussão ou vocês ainda têm mais perguntas? Ok. Ok, então tá. Então vamos dar a ideia aqui do sistema, né? De novo, é um conjunto de equações, né? Aí o interesse de se estudar sistema é encontrar, se houver, suas possíveis soluções, né? Aí o que é solução? Né? Aí repito, é uma sequência numérica que ao substituir, né, em todas elas vai aparecer aqui os termos independentes, respectivamente. Aí geometricamente é o que eu estou procurando a interseção, né? São os pontos que estão, né, nesses hiperplanos simultaneamente, né, se existir. Aí a gente já tem algumas ideias, né, porque nós sabemos que os planos eles podem ser paralelos, né? Então, sei lá. E outra coisa, a gente também sabe que nas interseções entre planos pode ser que eu tenha um ponto em comum, né, dependendo da quantidade de planos e dependendo também da dimensão. Pode ser que a gente tenha uma reta em comum ou pode ser que a gente tenha um plano, né, um plano em comum, vamos dizer assim. Ou possa ser que não exista pontos em comum, né, com todos simultaneamente. Ok. Aí, ok, aí o próximo tópico, né, vai tratar de alguns métodos de cunho computacionais. Os métodos não computacionais que a gente conhece, eu sei que no ensino médio também já se trata de alguns métodos, né, que para o computador é mais interessante. Que no caso, existem os métodos que a gente conhece que são super, sei lá, super simples, né, vamos dizer assim, arcaicos, né, arcaicos no sentido quando a gente estuda, né, que é o método da substituição, comparação e tal. Esses métodos, eles funcionam em sistemas pequenos. Quanto maior o meu sistema, pior se torna essa técnica. Por quê? Porque imagine aqui, deixa aqui está incorreto, tá? Aqui era para ser x1 em todas, xn. Bom, mas enfim. Então, suponha que aqui eu isolasse xn na primeira, jogasse na segunda, jogasse nas outras. Aí aqui eu tinha que escolher outra variável, né? Sei lá, vamos começar na ordem. Vamos supor que eu isole o x1 e jogue nas outras. Aí na segunda eu isolo o x2 e jogo em todas, né? Quer dizer, para o braço, né, dependendo da quantidade de equações que a gente tem, é muito trabalhoso. E os métodos computacionais que existem, no caso, alguns tipos de escalonamento, ele acaba sendo mais eficiente se for feito à mão. O computador é lógico que é bem mais eficiente. Ok. Bom, então aqui tem toda a informação que eu acabei de comentar. Então, desde o ensino básico, a gente vê métodos simples, como substituição, adição, comparação, né? Regra de Cramer também se vê no ensino médio e escalonamento. Ok. E o próximo tópico, no caso, a gente vai falar de escalonamento, eu acho que é o método assim, que é o foco mais forte para a gente, né, que ele tem uma aplicação mais eficiente. A regra de Cramer, né,
eu coloquei aqui um exemplo que a gente tem um tipo de solução e ele acusa outro, né? Então, sei lá, dependendo do sistema, a regra de Kramer pode nos informar algo errado, tá? Muito bem. Então, o método de escalonamento que a gente vai se utilizar, ele é conhecido como método de Gauss-Jordan, tá? Aí, deixa eu fazer a leitura rápida aqui para vocês, né? Para a gente visualizar como é que a gente vai proceder. O processo de escalonamento toma o sistema acima, aqui eu estou pegando outro que a gente já conhece, né? Isso aqui são planos no R3, né? Pode ser estruturados assim, ou equações lineares, né? Do R3. Tá. Então a ideia é isso, né? Pegar o sistema, escrever na forma matricial. Aí o algoritmo, né? Ou seja, a nossa receita consiste em transformar a matriz abaixo numa matriz triangular superior, combinando as linhas. Já já eu digo porque o que seria essa combinação de linhas. Então a ideia aqui no caso, essa matriz total, ela se chama matriz ampliada, né? E essa matriz aqui ela é chamada de matriz dos coeficientes, né? Então a ideia é transformar a matriz dos coeficientes numa matriz triangular superior, ou seja, a intenção é zerar esses três termos aqui, né? Transformar esses três em zeros. Com isso, né, como existe aqui uma analogia entre o meu sistema e essa minha matriz, na hora de reescrever as minhas equações, né, de baixo para cima, eu vou tendo os valores, respectivamente, do z, do y e do x, né? A partir do momento que a gente vai encontrando e vai substituindo nas equações de cima. Essa seria mais ou menos a ideia, né? Assim, é lógico que para o computador, como a velocidade de cálculo é muito alta, a ideia melhor para o computador seria transformar essa matriz dos coeficientes numa matriz diagonal, né? Que aí já daria imediatamente, né, os valores de x, y, z. Né? Observando que, por exemplo, esses termos da primeira coluna, eles na verdade são equivalentes aqui à minha variável x, né? Veja que a minha variável x aparece aqui, né? São os coeficientes aqui da variável x, esses aqui são os coeficientes da variável y e aqui da variável z. Então significa que se eu transformo esses dois em zeros, né, aqui eu vou ter uma equação simples que me dá imediatamente o valor do z. Essa seria a ideia, assim. Tá, e Pedro Victor disse que, no caso, colocou aqui uma mensagem dizendo que, na verdade, ele estava falando de funções lineares, né? Então, a função linear, na verdade, ela já não é constante, né? A estrutura da função linear é essa daqui, né? Toda função linear tem esse formato, que é, no caso, elas são retas ou planos, né? Isso dependendo do espaço que a gente está, que passam na origem, né? Essa é a característica principal dessa função aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda álgebra linear, a gente estuda as transformações lineares, que elas possuem essa mesma característica, né? Independente do espaço, do domínio e da imagem, mais o zero, né, esse ponto faz parte de todas as lineares. Ok. Lucas colocou a seguinte mensagem: no caso, sempre deixando os dois últimos termos da matriz isolados, isso é, na verdade,
a função afim, ela não passa na origem, né? Então, ela teria, sei lá, esse seria um exemplo, né? E ele teria mais um termo aqui, tá? Seria adicionado mais um termo, né, que faria com que ele deixasse de passar na origem. Ok. A constante é se isso aqui fosse zero, né? Aí, no caso, eu teria só a constante mesmo. No caso aqui, ela passa na constante, né? E essa daqui, como não tem nada, então ele passa na constante zero, né? Essa seria mais ou menos a ideia, assim, algumas observações que a gente pode fazer aqui. Ok. Então, aqui essa parte, ela comenta a matriz dos coeficientes, essa parte aqui antes do pontilhado, e ela completa seria a matriz ampliada. O processo de escalonamento é através da combinação de linhas. Ou seja, eu pego uma késima linha qualquer e eu modifico ela da seguinte maneira, pegando uma iésima linha vezes alfa mais uma jésima linha vezes beta. O que isso significa ao pé da letra, né? Bom, então eu vou usar um pouco da ideia geométrica para vocês, que é para a gente entender alguns fatos, né? O porquê que eu posso utilizar dessas duas operações, né? Porque que, inclusive, mais na frente a gente vai ver que elas são ditas operações elementares. Elementares no sentido que se eu pego qualquer matriz e eu aplico isso, né, a minha matriz ela equivale, são equivalentes. Então a ideia seria assim: nós sabemos o seguinte, se eu tenho qualquer coisa que é igual a, sei lá, se eu tenho um certo A que é igual a um certo B, e vamos supor que, sei lá, eu não vou colocar nem A e B, né? Porque A e B é um pouco comum, assim, para essa questão de constantes e tal. Eu vou pegar alfa e beta. Bom, se eu sei que eu tenho a igualdade de duas expressões, né? Então aqui, sei lá, são afirmações, sei lá, uma coisa mais abrangente, nós sabemos o seguinte, que se eu pego alfa e multiplico por um certo k, e faço a mesma coisa aqui com beta, então essa igualdade se mantém, né? Então, deixa eu só escrever aqui, né, como se fosse... Né, isso aqui seria equivalente a k vezes alfa igual a k vezes beta, né? K real. Então, numa igualdade, se a gente aplica aqui uma multiplicação de números, a igualdade é preservada. E, segunda coisa, se eu tiver outra igualdade, vou escrever aqui gama e delta, por exemplo. Então, vou chamar essa primeira aqui de 1, tá? Essa segunda aqui de 2. Então, significa o seguinte, aqui no caso eu já estou usando essas duas, né? Significa que se eu somo alfa com gama, isso tem que ser igual a beta com delta. Né? Então, sei lá, todo mundo visualiza essa... Eu vou escrever aqui, 1 e essa no caso, né? Se eu pego essa afirmação, essa primeira igualdade, e essa daqui, a equivalência, eu posso dizer isso, né? A mais, quer dizer, aqui eu vou botar assim. Não vou dizer que é equivalente, né? Eu vou dizer que isso aqui implica que a soma desses dois termos tem que ser igual à soma desses dois termos. Bom, então,
Então, beleza. Aí, o que que isso aqui, né, na verdade? Isso aqui seria nada mais é do que a aplicação dessas duas operações, tá? Então, essa seria a ideia, né? Sendo que é o seguinte, aqui nas nossas equações, na verdade, são as linhas. Então, essa primeira linha completa aqui é a nossa primeira equação. Então, significa que se eu faço alfa vezes a iésima linha, eu estou pegando a iésima linha, essa iésima equação aqui, e estou multiplicando os dois lados dela por um número. Ou seja, alfa vezes a linha seria essa primeira aplicação dessa primeira propriedade aqui. E se eu somo linhas, né, eu estou somando, sei lá, vamos pegar essas duas primeiras equações aqui. Se eu somar esse lado esquerdo com esse lado esquerdo, vai ter que ser igual a soma desses dois termos independentes, né? Ou seja, é essa segunda propriedade que está sendo aplicada. Então, no fim das contas, essa combinação de linhas é a aplicação dessas duas propriedades que eu acabei de exibir. Tá? Ou seja, eu não estou modificando nada nas minhas equações. Né? Por mais que eu mude os coeficientes, mas a nível de solução, a interseção vai continuar sendo a mesma. Né? Os pontos que ele possui em comum. Aí, ok. Isso significa que a késima linha, né, aqui no caso é a leitura dessa expressão, né, a gente escreve isso aqui para indicar o que a gente está fazendo, né? Eu estou pegando a késima linha e eu estou substituindo pela combinação da iésima linha com a jésima. Né? Com essa aplicação, a ideia é transformar esse sistema, quer dizer, essa matriz, né, nessa matriz aqui. Ok. Então, vamos pegar aqui alguns sistemas para fazer essa discussão. Por exemplo, imagine que eu tenho esse sistema aqui. Tenho aqui 2x mais y mais z igual a 4, sei lá. Deixa eu botar um menos aqui. Tá, vamos pegar outro, x mais y mais z igual a 1, vamos supor, e menos 4x mais 2y menos 2z igual a 6. Ok. Antes da gente começar a fazer a discussão do sistema, vocês, olhando para essas equações, vocês têm alguma informação que pode me dar em relação à solução dele? Todo mundo entendeu a minha pergunta? Para o Gabriel. Para o Gabriel, né, repetindo a pergunta, seria o seguinte. Tá aí, coloquei 3 equações. Né? A pergunta olhando só para essas equações aí, em relação à solução, será que só em olhar para esses números que estão aí, eu tenho como inferir qualquer tipo de informação? Tipo assim, eu tenho como concluir só em olhar? Né? O Lucas ele já deu uma ideia. Essa ideia que o Lucas deu seria se a gente fosse usar o método da substituição. Né? A gente isolaria, mas na verdade eu quero informações mais precisas, né? Em relação à solução, por exemplo.
Então, tipo assim, olhando para essas equações, será que vocês podem me dizer se tem infinitas? Será que vocês têm como dizer se tem só uma? Será que vocês têm como me dizer se não tem solução? O que vocês me dizem? E que já está fazendo uns rascunhos aí, né? Deixa eu só ver aqui. Ok, Diego, eu acho que ele já está começando a fazer algumas relações aí, né? Eu acho que ele está chamando a primeira equação de um, a segunda equação de 2 e a terceira de 3, é isso? Que ele já botou, escreveu uma relação aí, ó. Um, no chat ele escreveu isso. Um é igual a menos 2 vezes 2. Vocês estão vendo aí o chat? É o 3, né? Vocês conseguem identificar por que que... Vocês conseguem me dizer por que que ele botou isso aqui? Ok. Ok. Então, na verdade, essas perguntas que eu estava provocando vocês é o seguinte: vamos considerar que esses objetos, né, vamos olhar para o aspecto geométrico. Então, eu vou considerar que isso aqui são planos, tá? Como eu falei, né, ele tem essas equações, a gente já viu isso, né? A gente já viu que isso aqui são equações de planos. E resolver sistemas é encontrar a interseção que existe entre elas. Bom, mas o que que a gente sabe de equações de planos, né? Que quando a gente observa elas, só em olhar, a gente já tem como dizer quem são os vetores normais. E a gente sabe que os vetores normais, elas determinam o plano, né? Que é tipo assim, eu vou pegar um vetor normal aqui, deixa eu desenhar aqui o R3. Eu tenho aqui o R3. Aí eu vou desenhar aqui um vetor qualquer. Então, o plano que for perpendicular a esse vetor é um plano que é determinado por ele, né? Porém, eu preciso dizer um ponto que o plano pertence, né? Eu preciso que aqui tem, sei lá, tem infinitos planos que são perpendiculares a esse vetor. Por isso que a gente precisa de um ponto também, né? Então, se eu determinar um ponto e determinar um vetor, então eu determino um único plano. Essa seria a ideia. Tá, então, o que que a gente sabe de posições entre planos? Que a posição entre planos, né, ela é determinada pelos vetores normais. E aqui a gente tem como determinar. São os coeficientes, né? A gente já viu isso, que no caso esse coeficiente 2, menos 1 e 1 é o vetor normal do primeiro plano. Do N2, a gente tem aqui como vetores normais, como vetor normal, né? 1 e 1 e menos 4, 2 e menos 2. Então, o que o Diego escreveu aqui? Na verdade, ele está fazendo essa relação com esse vetor e esse. Se eu pego o vetor normal do primeiro plano e multiplico menos 2, no caso aqui, esse menos 2 é para multiplicar o primeiro. Se eu fizer esse vetor normal vezes menos 2, vai dar exatamente o terceiro vetor normal. O que que isso significa, né? Bom, esses dois planos aqui têm vetores normais múltiplos, ou seja, ou os planos são paralelos, no caso o primeiro e o terceiro,
ou eles coincidem. Então, o que eu posso, assim, deduzir, né? Tá muito feio, deixa eu desenhar. Tá aí. No caso, vamos supor que esse aqui é... Então, eu vou chegar já já nessa discussão. Então, vamos supor que esse aqui é o vetor normal 1, né? O vetor normal 3 e o N1 e N3 existe multiplicidade entre eles, então isso me dá duas possibilidades. Ou o π1 e o π3 são paralelos, ou eles são coincidentes. Aí, no caso, a pergunta que o Lucas fez é o determinante disso, né? Assim, é o que ele vai nos dizer quem é isso. Se eu pego o menos 2 vezes o termo independente do primeiro plano, será que isso dá o termo independente do terceiro plano? A gente vê que não, né? Menos 2 vezes 4 não dá 6. Né? Isso aqui é diferente. E quando isso aqui acontece, né, é porque eles são paralelos. E se eles são paralelos, não tem interseção entre os três. Porque para esses dois aqui já é vazio. Né? Se eu fizer a interseção para os três planos, isso aqui vai dar vazio, porque só com o primeiro e com o terceiro já dá vazio. Aí, a nível de solução, não tem solução nesse sistema. Quer dizer, a gente já disse o que ele era, sem ter feito nenhuma conta. A gente só observando a geometria dele, a gente foi capaz de falar da solução dele. Todo mundo visualizou essa coisa que eu estou discutindo? Então tem uma ideia interessante aqui. Né? Uma ideia interessante aqui para a gente é que a gente, toda vez que a gente pegar um sistema, a gente vai procurar a multiplicidade das linhas. Porque se tiver multiplicidade das linhas, significa que esses fatos geométricos podem estar acontecendo e a gente já tem ideia de como é que é a solução do meu sistema. Isso significa que na hora de fazer a conta, eu já sei o que vai acontecer. Quer dizer, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? O nosso sistema não tem solução. Ok, então vamos resolver o sistema. Né? A ideia aqui agora é resolver, né, aplicar o escalonamento. Então, vamos aqui, né, escrever a nossa matriz, no caso 2 menos 1, 1 e 4, né, 1. Essa aqui seria a nossa matriz. Para a gente não perder muito tempo, eu vou escrever só as barras, tá? Não vou fechar as matrizes, não. Bom, então, qual é a ideia para escalonar? Não, então, na verdade é o seguinte, se a gente fosse fazer sem fazer esse tipo de análise, agora eu vou exibir para vocês como é que vai aparecer a solução. Né? Como é que vai aparecer a solução aqui, de tal maneira que, de maneira paralela, né, seria a equivalência dessa coisa de ser vazio a interseção. Lembrando que esse aspecto é o geométrico. Né? O nosso intuito é solução do sistema. O geométrico que ele dá só uma visão para a gente, né? Para a gente resolver nosso sistema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui
troca de linhas. Por que a gente vai fazer a troca de linhas? Porque na hora de aplicar o escalonamento, o nosso interesse é zerar, né, esses termos aqui que eu estou circulando. Porque eu quero que ela se transforme, né, essa matriz aqui dos coeficientes, numa triangular superior. Isso é para me dar de imediato o valor aqui do z, né? Aí eu jogo na equação de cima, acho aqui o valor do y, e tendo z e y, jogando na primeira, eu vou achar o x. Esse seria o passo a passo do nosso algoritmo. Mas aí é o seguinte, é mais fácil a gente ter o número 1 para zerar os de baixo. Eu estou falando isso porque a gente trabalha coluna por coluna. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fixar um termo, né, fixar um termo aqui da diagonal e zerar os que estão abaixo. Sendo que aí eu vou colocar o 1 aqui no lugar desse 2, que aí fica melhor para zerar os de baixo. Então, outra possibilidade, né, que a gente tem é essa. Eu vou pegar a linha 1 e eu vou trocar pela linha 2. Isso aqui é extremamente possível, porque se eu troco qualquer equação de ordem, eu não mudo nada em relação ao nosso sistema. Então, trocando a ordem, vai ficar assim. Ó. Agora, o nosso segundo passo vai ser não, determinante é outra coisa, tá? Determinante ele tem relação com volumes, né? Isso eu vou explicar mais adiante. Aqui a gente não está fazendo isso, está se utilizando desse tipo de ferramenta. Então, beleza, nós sabemos que a gente pode combinar linhas e eu vou combinar as linhas de tal maneira que esse cara se torne zero e esse também. Eu acho que quando, se eu não me engano, quando eu estava fazendo a discussão geométrica, o Pedro fez um comentário que ele já estava visualizando esse tipo de operação. Né? Enfim, então aqui vai ficar assim, ó. A linha L2 vai ser modificada, né, porque eu vou transformar esse cara em zero, e a linha L3 também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha 1, vou multiplicar ela toda por, vou multiplicar toda ela por 2 e vou subtrair da segunda linha. Quando eu faço isso, esse primeiro elemento zera. Né? Então, assim, a gente não olha simultaneamente para o que acontece nos demais. A gente sempre olha para esse aqui que é o nosso objetivo. Né? Lembrando que é sempre coluna por coluna que a gente trabalha. Então, aqui, se, por exemplo, eu zerar esse e zerar esse, quando eu for zerar esse, eu vou mexer nesse, então, ou então nesse, quer dizer, eu acabo perdendo tempo. Então, o melhor é trabalhar coluna por coluna. Então, sei lá, a melhor ideia é zerando inicialmente esses dois. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou multiplicar a linha 1 por 2, né? Aí todo mundo aqui vai virar 2 nessa operação de substituição da segunda linha, né? Eu não estou alterando a primeira linha, eu estou utilizando ela. E eu vou subtrair pela segunda linha. Né? Então, isso é uma coisa possível, né? Isso é uma combinação das linhas. E para eu zerar esse carinha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 4 vezes a primeira linha e vou somar com a terceira linha. Tá? Todo mundo está visualizando, né, essas operações que eu estou usando. Então, beleza. O resto, né, no caso a primeira linha, como não foi alterada, a gente simplesmente repete ela. E as outras linhas, a gente faz as operações coluna a coluna. Então, por exemplo, 2 vezes 1 dá 2, né? Menos 2 dá 0. A gente já colocou essa operação de propósito já para zerar esse elemento. Porém, eu vou ter que operar nos demais. Né? Então, eu vou fazer 2 vezes 1, que dá 2, né? Menos com menos dá mais. Então, na verdade, vai ficar 2 mais 1, que aqui no caso vai ser 3. Tá?
Para esses dois vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, menos 1, que no caso vai ficar 1. E aqui vai ficar 2 também, né? Menos 4 dá menos 2. Beleza, então apliquei essa operação aqui, né, entre essas duas linhas. Agora eu vou aplicar entre a primeira e a terceira. Fazendo isso, aqui a gente já sabe que vai dar 0, né? A conta que eu fiz já era nesse intuito. Agora vamos ver os demais. Vai ficar 4 vezes 1, que dá 4, somado com 2 dá 6. Aqui dá 4 também, somado com menos 2 dá 2. E aqui dá 4, somado com 6 dá 10. Está todo mundo acompanhando, né? Como é que está sendo o desenvolvimento aqui do nosso processo de escalonamento. Agora, para, de fato, a matriz dos coeficientes se transformar na matriz triangular superior, só está faltando zerar esse carinha aqui. Tá? Então, né, atendendo ao pedido do Diego, eu vou só repetir aqui o processo rápido. Eu quero zerar esses 3, né? O que foi que eu fiz? Né? Eu vou combinar as colunas, as linhas, desculpe, de tal maneira que eu consiga zerar esses dois de forma imediata. Né? Eu vou trabalhar primeiro para zerar os dessa coluna e no segundo momento para zerar o dessa coluna. Aí foi o que a gente fez. Para a coisa ficar mais simples, eu troquei as linhas, né? É uma possibilidade, né? Coloquei essa linha do meio como sendo a primeira. Tá, aí, olhando só para essa coluna, o que eu faço com esse cara e com esse, de tal maneira que esse se torne zero? Usando combinação. Bom, é simples. Se eu pego esse cara e multiplico por 2 e subtraio desse, eu tenho um zero. Se eu pego esse cara e multiplico por 4 e somo com esse, eu tenho outro zero. Então, só falta indicar onde eu quero esses zeros. Né? Então, na linha 2, eu vou querer o zero desse, né, que é 2 vezes esse menos esse, que vai dar zero. E o outro seria 4 vezes esse cara aqui, né, somado com esse, como aqui é negativo, né, então vai dar zero também. Porém, eu tenho que estender essas operações ao resto das linhas. Né? A gente, lógico, o objetivo maior era só zerar esses dois elementos, mas aí os demais não podem né, permanecer como eles eram. Aí a gente começa a operar os demais, né? Sempre a operação aqui nas coluna a coluna. Então, aí, beleza, fiz 2 vezes esse, subtraído desse, que deu esse, né? E assim seguiu o resto. Ok. Como a gente quer transformar essa matriz numa triangular superior, né? Ou seja, essa parte inferior tem que ser toda de zeros, está faltando só esse carinha virar zero. Aí quem a gente vai usar para fazer isso? É esse carinha que está aqui em cima. Então eu vou só colocar, de nada, vou colocar um quadrado aqui nos pivôs, tá? Então esse que eu acabei de circular, ele foi o pivô, porque foi utilizando ele que eu zerei esses de baixo. A conta era sempre em função dele, né? 2 vezes ele, menos esse, 4 vezes ele, mais esse, né? Quer dizer, ele foi o pivô da história. Aqui o nosso pivô vai ser esse aqui. Ó. O que a gente vai fazer? Bom, qual é a conta que a gente faz que zera esse carinho? Bom, como eu quero que esse elemento da terceira linha dê zero, então eu vou colocar aqui. Tá? É ele que vai ser indicado. Né? A terceira linha é a linha que vai ter modificação. O que a gente sabe? Bom, utilizando esse cara para zerar esse, né? Por que eu utilizo esse? Porque a combinação aqui não vai mudar nunca.
Se eu for usar essa linha para zerar esse, aí eu vou alterar esse cara aqui. E não é interessante para a gente. Então, como aqui eu consegui os dois zeros, eu agora opero entre elas. Aí eu não vou ter problema com os zeros à esquerda, que a gente acabou gerando. Então, para que esse zere, olhando para esse, né, basta fazer 2 vezes z menos esse. Quer dizer, também isso que eu estou falando é uma opção, né? Eu posso ter outros. Então, 2 vezes L2 menos L3, né, vai transformar esse cara aqui em zero. Ok, então vamos escrever, como eu estou alterando só uma linha, essas duas linhas anteriores não tem modificação nenhuma. Vamos fazer, né? Essa operação aplicada aqui não muda nada, né? Continua sendo zero. Aqui vai dar zero também. Aí agora eu vou precisar fazer a conta nos demais. Então vamos lá. É a segunda linha, né? Então eu vou fazer 2 vezes 1 menos L3, no caso menos esse, né? 2 vezes 1 dá 2, menos 2 dá zero. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 10 vai dar menos 14. Bom, então, com isso, a gente vai observar se a gente gerou a triangular. No caso, esses três elementos já são idênticos a zero, quer dizer, conseguir gerar uma triangular superior. Como a gente conseguiu isso, então agora a gente já vai direto para a nossa solução. Como é que a gente vai gerar a nossa solução? Né? Cada linha reflete uma equação. Né? No caso, inicialmente eu tinha pego o meu sistema e tinha escrito na forma de matriz. Né? A gente pegou o nosso sistema, escreveu na forma de matriz. Agora que eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a minha matriz e vou reescrever na forma de sistema. Aí vai me dar isso aqui. X mais Y mais Z igual a 1. Né? É essa primeira linha. Essa segunda, 3Y mais Z igual a menos 2. E a última, 0 vezes Z igual a menos 14. Bom, então é aí onde aparece o nosso problema. Né? Olha para isso. Né? Qual é o número que vezes 0 dá menos 14? Não tem. Então, aqui, na verdade, não existe Z que satisfaça aqui essa terceira equação. Bom, se não existe Z, significa que a gente não tem solução. Significa que a gente não tem interseção, olhando pelo lado geométrico, que a gente já tinha visto aqui. Ó. Foi o que a gente viu aqui, ó, que a interseção dos planos vai dar vazio. A nível do sistema, como eu não consigo encontrar número para as variáveis, então não tem solução. Ou seja, vai aparecer coisas desse tipo quando não tiver solução. Isso aqui é um absurdo, né? Não tem número aqui para isso. E é isso. Pelo horário, né, a gente já chegamos ao fim, tá? Ficou claro essas ideias, né, esse paralelo que eu estou fazendo do geométrico para nossos sistemas?
Isso vai ser interessante, vocês vão sentir uma certa facilidade nos exercícios, né? Na hora que a gente for resolver os exercícios, alguns vocês já vão de cara, né, começar, né, já vão dizer o que vai dar no meu sistema. Isso, por um lado, é vantajoso. Você tem um ganho de tempo. Né? Você olha, procura essas características, né, em outros âmbitos e lhe dá algumas informações a priori do sistema. Ok. Então, próxima aula a gente vai continuar, né? Eu vou exibir essa questão, né, que é visto em química, né, de balancear equações. Lá, quando se balanceia, né, não sei se vocês lembram disso, mas o professor de química ele já vai colocando alguns números aqui na frente. Né? Mas por que, que ele faz isso? Né? Ele normalmente ele procura as soluções triviais, né? Mas normalmente, mas assim, no geral, o balanceamento de uma equação química, quando a gente transforma isso num sistema, ele é um sistema com infinitas soluções. Né? E a solução que o professor de química exibe, muitas vezes é a mais simples de todas, né? É a mais trivial. Mas, quer dizer, tem infinitas maneiras, né, de você representar isso. Ok, então eu vou ficar por aqui, tá? Por hoje. Mais uma vez grato à presença de todos. Tá? Só boa noite a todos, tá? E